Estamos aqui em mais um episódio da Voz da Batata e dessa vez novamente com o Lincoln Carrem, diretor da ABIN. E ele já trouxe, né, alguns conteúdos aí falando sobre a ABIN em geral, sobre as viagens que tem feito, né, pela ABIN para conhecer o produtor, o distribuidor, né, todo esse mercado, toda essa cadeia. E agora a gente vai focar e talvez seja aí o principal objetivo, né, de ter sido criada a Associação Brasileira de Batata in Natura, que é a marca Batata Brasileira e a promoção do consumo. Então, primeiro, Link, queria que você falasse um pouco sobre a redução do consumo, né? Quando que isso foi enxergado e o que né, isso motivou aí as pessoas a se unirem e criar essa associação? A batata, ela tem uma característica, a gente vem estudando muito fortemente, né, cada detalhe, cada ponto da batata, e o que vem acontecendo é, principalmente, o modelo de consumo, não só da batata, mas o modelo de consumo do brasileiro. O modelo de consumo do brasileiro, ele vem se alterando, né, ou seja, principalmente focado, se você olhar numa questão demográfica e também de escoamento demográfico, as cidades estão cada vez mais concentradas em grandes centros, né, a população está cada vez mais, é uma questão natural do êxodo, né. Então por isso, e devido aos grandes centros, as pessoas tendem a se alimentar, de maneira mais rápida. O que aconteceu no mundo, efetivamente, ou seja, de maneira mais rápida, de maneira mais direta. O advento do trabalho feminino, né, ou seja, do papel da mulher dentro do mercado de trabalho também se alterou, né, ou seja, famílias menores, então famílias de menos filhos. Nós estamos vendo uma diminuição ao longo de 50 anos, de uma diminuição gradual da quantidade de filhos por casal, com a mulher ativa no mercado de trabalho e com o advento dos grandes centros. Então, essa modulação vem e afetou o mercado de uma forma geral, a estrutura do consumo da batata in natura. Natural. Ainda que gradual, né, ainda que gradual. E a batata encontrou em alguns segmentos, então, por exemplo, o segmento indústria, né, ou seja, uma facilidade dessa ativação efetivamente, para com outro tipo de consumo. As pessoas continuam consumindo uma parte, mas migraram para um modelo de consumo diferenciado. Perfeito, legal, entendível. O ponto o porquê aconteceu não é difícil de nós entendermos, efetivamente. Só que tem um detalhe importante, o que vem acontecendo ao longo do caminho também, ao longo desses últimos 10 anos, principalmente dos últimos 5 anos, existe uma nova onda acontecendo, e ela é transformacional. Ainda assim, a batata, né, ou seja, se você olhar tem outros números interessantes, o consumo também de outros tipos de produtos que eram comuns, né, como arroz, o próprio feijão e tudo mais, ele também vem diminuindo também gradualmente, de uma certa maneira, justamente por esse tipo de alimentação que acabou mudando efetivamente. Então é natural, as pessoas comem menos em casa, então o tipo vem mudando também, principalmente nos grandes centros do sudeste e tudo mais. Beleza. Dito isso, a batata tem uma janela de oportunidade muito grande, uma vez que muitos países consomem, né, consomem muito mais do que o Brasil. Então quando a ordem de grandeza, por exemplo, quando a gente olha para países da América do Sul, como Chile, como Peru, a batata, não é uma vez e meia que coisa mais, é muito mais, são 3 vezes, 4 vezes do que se consome no Brasil. Na Europa, 5, 6, 7 vezes, dependendo do país. Então nós temos uma janela de oportunidade em relação à batata muito grande. E uma outra coisa que acontece na batata in natura, na batata em si, é, devido à sua quantidade de rendimento por hectare que tem a batata versus os outros tipos de produtos, a batata ela é muito eficiente em termos de plantio. Então, ela é muito eficiente em termos de plantio e colheita, ou seja, que a torna acessível e rende muito. É efetivamente, eu tô falando, não só rende de produtividade, mas rende muito no prato do brasileiro. Então, a gente tem uma janela de oportunidade gigantesca para batata. E você não conhece ninguém que diz: "Ah, eu não gosto de batata", você acredita? Muito difícil. Então a batata ela tem uma aceitação, uma vez até que ela é homogênea, ou seja, que ela é de um, né, ou seja, o gosto dela é gostoso e tudo mais. É muito, muito raro alguém dizer: "Não, eu não gosto de batata". Ela tem um gosto forte, né, então ela tá dentro como arroz, como feijão também, lógico, normal, mas ela tem essa atratividade que entrada no prato do brasileiro. E aí mora o segredo que para mim é pra onde eu estou mirando o meu foco. O que que acontece? A batata teve um advento específico há alguns anos atrás, que a batata foi considerada um produto que engorda. Então eu estava até fazendo uma entrevista para uma jornalista da Globo, do Globo Rural, e ela mesma me falou uma coisa interessante, ela falou: "Ah, para mim batata engorda".
Foi essa a análise que ela fez. Para mim batata engorda. Me prove o contrário. Eu mandei para ela um texto gigantesco e ela, nossa, não imaginava, realmente não imaginava. Né, com fundamentação, entendeu? E tudo mais. E isso é interessante que esse mito fez com que também diminuísse de batata. As pessoas, além de não consumir a coisa, não, mas isso aí é melhor comer arroz e feijão do que a batata. A batata perdeu muito do consumo por causa disso também. Só que engraçado que essa perca da batata, coisa foi muito porque a batata frita, que é onde a gente mais lembra da batata, ela realmente, mas não por causa da batata, por causa do óleo envolvido ali, por causa da mecânica, né, do tipo de batata. E aí existe uma janela de oportunidade que para mim é a janela onde nós vamos atacar. Porque vamos lá, a batata ela tem exatamente esses benefícios. Eu vou aqui listar para vocês que eu anotei aqui. Então rica em energia e nutrientes, então porque ela contém uma boa quantidade de carboidratos, com baixo teor de gordura e é fonte de vitamina B, né? Niacina, tiamina e minerais como potássio, fósforo, magnésio, ferro e zinco. Ela ajuda na saúde cardiovascular, né? E da pressão arterial, e ajuda a reduzir a pressão arterial, né? Ou seja, tem fibras que diminuem, né, aquele colesterol ruim. Ela ajuda na função cerebral, cara, entendeu? E redução do estresse. Ela garante energia do cérebro, contém GABA, né? Ou seja, contribui para o relaxamento e diminuição do estresse. A batata trabalha muito nisso. Fortalecimento ósseo, por causa do cálcio, né? Ou seja, o magnésio, o fósforo e o ferro ajuda no cálcio, né? Nos ossos. Ela faz a prevenção de AVC, diminui até 24% o risco de derrames a batata, um consumo diário de batata. Então, controle glicêmico, né? Ou seja, ela tem essa capacidade que regula a glicose. Trabalha muito, essa eu não sabia, na saúde digestiva, né? Ou seja, o amido resistente ajuda na fibra, então ajuda na flora intestinal. É uma defesa antioxidante e, ou seja, promove saciedade, como eu estava falando antes, que para mim é incrível. Uma pouca porção, uma pequena porção de batata promove saciedade e tudo mais. Ela é, estatisticamente, ou seja, em termos numéricos, ela é eficiente, acessível, promove tudo isso. E nós pegamos uma janela cultural e geracional, que para mim é a grande sacada. As gerações mais jovens agora, elas estão se cuidando mais. Existem estatísticas e números que mostram que as gerações abaixo de 30 anos não bebem mais, bebem até 40% menos bebidas alcoólicas do que as gerações passadas. Que essas gerações mais jovens se cuidam mais, estão preocupadas com o corpo, com a mente, se cuidando mais, querem mais longevidade, qualidade de vida e tudo mais. Eu preciso falar mais uma coisa? Então, se você olhar para os influencers da internet, você vai olhar e se você falar assim, quem que é influencer na internet? Você com certeza vai lembrar de muita gente fitness, da maromba fitness, que se cuida. Então, isso foi introduzido, não foi à toa, né? Eu falo que se eu falasse pro meu pai há 12 anos atrás que ele ia pagar R$ 100 num corte de cabelo, num barbeiro, pra cortar minha barba, meu pai ia me chamar de louco, totalmente. Hoje em dia a gente paga, entendeu o que eu tô dizendo? Por quê isso aconteceu? Porque as gerações mudam e as intenções mudam e nós estamos passando por uma janela de oportunidade muito interessante e é onde necessariamente eu vejo e onde nós estamos atacando com influências, atacando com atividade forte do país. E aí existem outras estratégias. A gente vê, né, que desmistificar, né, o mito da batata frita, né, que gerou isso aí da gordura, é talvez É o mais ponto. difícil, né? Eu vejo até assim, a batata doce, ela está completamente relacionada, né, ao mercado fitness, sendo que a batata, né, inglesa tem menos calorias por peso, né, por grama. Exato. Bem menos, quase metade a menos. Caloria por quilograma, metade, entendeu? Então é impressionante. Você faz o cálculo ali, o arroz cento e poucos, a batata 52. E não é uma competição, né, com a batata doce. São dois alimentos bons, né? Não, eu nem falei da batata, eu falei do arroz. Mas não é uma competição e não é mesmo, e tudo bem. Eu falo uma coisa que é o seguinte: nós não estamos querendo tirar a alimentação, eu quero que você coloque na alimentação. Você vai estar colocando um nutriente incrível para a sua alimentação, um super alimento. Eu venho estudando muito, eu me cuido muito, você deve me seguir nas mídias sociais aí. Eu tenho 42 anos, estou indo para os 43 a galope. Eu faço boxe, corrida, musculação. Eu me cuido muito, minha alimentação. Eu já fui obeso, né? Já tive 124 quilos, hoje eu tenho 89. Hoje eu tenho 14% de gordura, 13% de gordura. Cheguei na minha meta, 13,75 ali de gordura corporal no corpo. Eu já tive 40. Sei lá, é gigante.
porque eu me cuido muito. Então, eu sou muito preocupado com superalimentos. Eu gosto, não sou pilhado, mas eu gosto muito de pôr alimentos importantes, que são importantes de consumo e tudo mais. E a batata é um superalimento. Ela é um superalimento. Por quê? Ela me ajuda na energia. Eu como batata, por exemplo, quando eu vou fazer uma luta no boxe, eu ando no dia anterior, eu como batata. Eu como muita batata. Minha esposa faz a batata, eu coloco um molho de carne e faço, porque eu gosto muito de carne. Então ela faz a carne e eu faço com batata. Porque isso me dá mais energia, me dá mais força, não ferra meu estômago, ou seja, eu tô preparado para uma luta de 12 rounds, entendeu? Então, energicamente 12 de 3 minutos cada round. Então é isso, é uma atividade e é um superalimento. E, enfim, e o que nós queremos agora, nós temos algumas ideias, né, nós queremos levar a batata ao grano. A gente estudou muito, foi uma coisa que eu percebi. Então o que que nós notamos, né, nós estávamos falando isso lá em Minas Gerais, aí em Belo Horizonte. A gente notou que, sim, a pessoa que cozinhava em casa e tudo mais, ela realmente está mudando bastante essa coisa. Mas as pessoas, por outro lado, estão consumindo mais em restaurantes. Então, uma das atividades que nós temos para os próximos meses, para os próximos a BIM vai focar bastante o nosso foco, o nosso tiro. Eu não sei se dá para falar muito sobre isso, vou só dar um ponto aí, mas a gente vai focar muito a nossa atividade para restaurantes. Por quê? Porque é lá que está o consumo, é lá que você aprende uma receita, é lá que a pessoa faz. Quem comanda o buffet, né, o buffet ou à la carte do coisa, é o cozinheiro, são as cozinheiras ali do coisa. Então é ali que está e a BIM vai atacar muito ali. Por quê? Porque isso influencia não só o consumo de quem está consumindo efetivamente, mas também a pessoa vai levar para casa aquela receita de batata e tudo mais. Então, um dos focos que nós queremos bater muito forte nos próximos meses é no restaurante. O restaurante até tem um dado do IPC Maps que a gente vai chegar a 1 trilhão, né, de gasto das famílias com alimentação fora de casa. Realmente é muito dinheiro envolvido, né? A gente vê, né, esse trabalho que a gente fez nesses primeiros meses, né, por mais que a gente ainda tenha focado em sustentabilidade, né, muito mais do que, né, de dar um mega tiro de canhão, né? A gente já atingiu aí mais de 600 mil pessoas, né, nas redes sociais, né? Acho que é um trabalho que é de boca a boca, vai começando, né, para chegar. eh, não sei se você lembra dessa época, né? Todo mundo falava assim, num dia saía na Veja que na capa que o ovo era ruim, passava 2 meses, o ovo era bom, né? Ultimamente eu tenho visto alguns comentários, a gente acompanha, né, comentários das pessoas nas redes sociais, falando assim: "Pô, agora a batata é boa", né. Não, ela É. sempre foi, né, e o ovo também, né, mas como tudo, a gente tem que ter um consumo consciente, né, entender que Isso. esse alimento pode ser utilizado, né. Muito legal, porque as pessoas elas interagem, né. E as pessoas começam a interagir, então a gente já atingiu várias pessoas e isso é muito legal, porque as pessoas começam a consumir no seu dia a dia e começam a perceber: "Mas será que a batata engorda mesmo? O que que ela é? Que tipo de receita eu posso fazer? Vou trocar a coisa por batata", e é uma atividade. Eu já criei campanhas durante muito tempo, nós temos tem alguns produtos que eu também, né, como na consultoria nós trabalhamos, e é muito comum as pessoas mandarem fotos para mim consumindo o produto. Então agora tá comum a pessoa tá consumindo batata, a pessoa manda para mim. Então isso é dia a dia, é o dia a dia que você vai colocando e você vai interagindo e vai fazendo aquilo se tornar natural no dia a dia pra pessoa. Falando ainda dessa parte do consumo, né, você já deu um pouco aí da próxima estratégia, mas como que você vê isso no longo prazo aí? Como que é esse trabalho dá bem no longo prazo, de comunicação, de marketing? Na minha concepção, quando eu olho para o futuro, nós vamos entrar em vários tipos de canais. A gente está como é que você influencia a opinião pública? Antigamente, você fazia uma propaganda no domingo à noite, no Fantástico. Você fazia no futebol ou na novela das 9 e todo mundo via você. Hoje em dia, a influência, né, ou seja, a opinião pública, ela vai sendo influenciada. Nós estamos o tempo todo recebendo pequenos trechos de coisas que vão naturalmente acontecendo. Você vai nem percebendo. Eu falei que eu fiz recentemente uma pesquisa na inteligência artificial. A gente usa muito na consultoria a inteligência artificial e eu fiz uma pesquisa sobre batata e já das pesquisas muito veio do que a gente fala, nós da BIM falamos. Então a inteligência artificial está usando nossos documentos, nossas falas, nossa comunicação para lá. Isso é influência. Ou seja, isso é influência. Uma pessoa recente eu encontrei em São Paulo, o cara falou: "Pô, eu vi o negócio que é batata". É vocês que estão falando isso? É a gente que está falando isso. É a gente que tá falando, é a gente que está influenciando, a gente que está mostrando, até virar natural. Então, o marketing, aí eu sempre falo isso, marketing não é um tiro de bala de prata. O marketing
São vários pequenos pontos que você vai ver e quando você coloca aqui, você ouve no rádio, você vê uma pessoa comendo, você vê um cara fitness falando, até você está consumindo. Ele sabe exatamente, mas você consumiu. Tem alguém no YouTube falando, foi fazer uma viagem, comeu, quando você vê, aquilo entrou no seu dia a dia. E é muito mais profundo isso acontecer. É igual assim, por que a gente come pistache? Por que a gente tá comendo, todo mundo tá enlouquecido? Porque foi assim, alguém consumiu, alguém comeu um sorvete, quando vê tá na mídia, lá, lá, lá. Não teve uma grande propaganda de pistache. Você viu alguma propaganda de pistache falando? Não, não. Então é alguém que tomou um sorvete de pistache, "Ah, você gostou? Gostei. Ah, que legal, pistache é uma delícia. Ah, diz que acho que é da Itália, e vai". Para mim, o futuro da ABIN é um fomento, por isso que eu falo que não estou dizendo que seja fácil, mas estou dizendo que é um caminho que é muito fácil de entender qual é um trabalho em vários canais de influência social, isso é TikTok, Instagram, YouTube, televisão, rádio, eventos locais, em restaurantes pequenos, até se tornar natural. É, a gente até viu, né, o trabalho que você falou já um pouco, né, dos Estados Unidos, né, que isso foi muito forte, Portugal, né, eles têm a Por Batata, e tem outras associações, né, de setores até diferentes, e eu acho que essa questão aí que você colocou da alimentação saudável é algo que a gente vai ver muito forte nos próximos anos, né. As gerações mais novas têm isso, mas a geração mais nova hoje influencia os pais também, né. Influencia muito, muito. Eu falo, a nossa geração não influenciava muito os pais. Agora, as gerações mais jovens, cada vez mais, porque é mais democrático também, né? Ou seja, os filhos, eles fazem parte da decisão do consumo. Então, a batata tá dentro desse processo. Então, por isso que eu falo que a geração que se cuida é uma geração que consome batata. E a gente falou desse lado fitness, né, da saúde, mas tem também um lado afetivo, né? A gente tem a batata aí, que igual você falou, ninguém, né, não gosta de batata, né? Sempre tem aquela também memória do purezinho da avó, né? Eu Uhum. tinha batata como principal alimento durante a época que eu fazia ela no micro-ondas, passava o papelzinho, a aguinha, 3 minutos, você tem uma refeição fantástica, É. um requeijão ali, dá para trocar hoje, né, por um queijinho mais leve, né, não precisa ser o É. requeijão. Mas a gente tem essa questão aí de falar muito, né, que é um jargão que a gente criou, né, que é o batata não é inglesa, batata é brasileira. Batata brasileira. É. Queria que você falasse um pouco sobre esse lado aí. O lado emocional? Cara, eu tenho uma história forte com a batata, porque minha família é espanhola, né? Então o carrenho é espanhol. Eu acho que eu falei isso numa live com o Marcos e com a Masterchef. Minhas lembranças mais tenras é de pratos com batata. Então tem dois pratos espanhóis, assim, que minha avó fazia. Um era uma batata gratinada com queijo, assada, que era batata, uma coisa de queijo e tudo mais, ela colocava e ela levava para um assado, aquilo é tirada uma batata gratinada, por dentro ela fica super suculenta e por fora crocante com queijo, efetivamente, e não, aí era para dar reforço mesmo, na Espanha, se quiser. E o outro que minha avó fazia que era maravilhoso, 3 pratos com batata, que era para mim a infância, eles ainda fazem. Batata, ela própria mesmo, a batata ali, né, inteira, pedaços de frango a passarinho, com bacon, um pedaço de bacon por cima, levado no assado, feito assado. Com batata e frango e bacon, maravilhoso. Ou, né, ou até outra coisa. E a outra era um caldo de batata, um caldo não, um molho de batata e carne que minha avó fazia, também com tipo um guisado com batata. Com a batata bem amolecida, ela bem cozinhada mesmo, assim. Eu lembro que eu amassava a batata e ela ficava com molho vermelho, eu amassava a batata, ela virava quase um purê ali. Acho que a batata, ela tem uma relação, tanto que é o maior, né, é o que mais consumido dentro do seu parâmetro ali, ela tem uma relação muito forte com a família brasileira, né, então eu sei que eu sou muito positivo, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que a batata vai aumentar o seu consumo grandemente com o trabalho da Bem, porque as pessoas vão só resgatar aquilo que é natural para elas, aquilo que já está no dia a dia delas, aquilo que ela já tinha como base, de entender. A gente fala de batata com as pessoas, tá: "Pô, eu consumia tá assim, eu faço assim", né, tem pessoas que fazem na churrasqueira, é esse o ponto. Então existe uma a já fez a batata na churrasqueira, não? Já. Faz na churrasqueira, tira.
bota um molhinho, porra, não tem negócio igual, é muito bom. Então a batata tem uma relação muito grande, é fácil de fazer, é difícil como as pessoas falam: "Ah, é difícil fazer", não tem nada difícil, E um alimento prático, né? é super prático, é rápido de você cozinhar, qualquer bobinho como eu que não sou bom, eu só sei fazer de lado. Eu faço na churrasqueira, eu faço ela e a batata você pode usar em vários tipos de segmento, como acompanhamento, como base de alimentação, em vários segmentos. Então, eu vejo ela até mesmo batata frita de vez em quando é bom, mas a batata Sim. frita E tem na airfryer também, que ainda é saudável, né? eu faço na airfryer. O que que eu faço? Corta a batata, pega a batata, minha esposa corta ali, passa um negocinho, tá, pu bota na airfryer rapidão, tá pronta, eu como com carne, eu como com alguma coisa, ou só ela mesmo como snack. Muitas vezes eu só como snack, jogo uma pimentinha, que eu gosto de pimenta, esse é o meu rolê. E é isso, entendeu o que eu tô dizendo? Então assim, é muito boa, ela é totalmente fácil de fazer. Cara, pega a batata in natura, faz na airfryer, é uma delícia, ela fica cascuda, ela fica gostosa. E como você faz, por exemplo, com a casca, inclusive, da batata, ela é boa para o sistema digestivo, ainda é melhor o processo. Então tem muitos benefícios, formas de fazer, eu sou apaixonado. A gente tem então aí, né, prática, saudável e ainda tem um lado afetivo. E Isso, exatamente, exatamente. Então assim, ela é um super alimento. Antes de mais nada, é um super alimento, entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada. Quer fazer um esporte, quer fazer uma pessoa quer ter uma vida saudável, quer ter uma alimentação, quer energia, ela rende muito, então ela é um alimento que tem uma capacidade incrível. e por que não chamar de batata inglesa e chamar de batata brasileira? Porque o solo é nosso, a agricultura é nossa, o suor é nosso, né. Eu falo que eu acho que é uma grande sacada. A batata brasileira, ela é um nome que pegou e ela é justamente isso, a batata é nossa, né, o solo é nosso, nós que somos de um país que, por vezes, se esquece da nossa nacionalidade, da nossa completude, da nossa nação, do nosso povo. A gente gosta muito de olhar para fora. O Brasil se perdeu no tempo em alguns pontos, em não olhar para nós mesmos. Nós temos nossos erros, assim como todos os povos têm. Eu já morei fora do Brasil, já estudei fora do Brasil. Todos os povos têm os seus erros. Quando a gente olha para fora, parece que lá é tudo lindo e não é. O Brasil tem os seus erros também, mas nós temos uma força muito grande. O brasileiro tem uma capacidade muito grande de superação e nós temos que olhar para aquilo que é nosso e começar a dizer: ah, beleza, ela veio, foi do Peru ela foi para Inglaterra, da Inglaterra ela veio para cá, maravilha. Tudo bem, como muitas coisas, como o gado foi assim também, veio de Portugal, como outras coisas vieram, mas é nosso, é nossa batata, é do nosso solo, é a nossa, né, o agricultor que está lá lutando, que está brigando por coisa, que está apostando que chova, que dê certo, que faça sol. Então, lutar por uma coisa nossa é para mim a coisa mais importante. E a batata é a batata brasileira. Inclusive, siga-nos no Instagram, Batata Brasileira. Lincoln, eu acho que nessa parte de divulgação a gente, né, falou bastante aqui, claro, né, quem ainda tiver dúvidas sobre esse trabalho da ABIN com a divulgação, como que ele vai ser feito, a gente está à disposição aí, mas fica aí o convite, né, para o próximo bloco nosso, em que a gente vai falar aí o futuro da ABIN e do setor.